Uma vez perguntaram para uma criança, um jornalista, né? Mas como é que é? Como é que é isso? Né? E eles iam muito lá para cultura, televisão, jornal, outros lugares também vão. Mas como é que é aprender? Como é que é aprender assim, desse jeito? Qual que é a diferença? Eles me explicavam, só que o jornalista não entendia. Eles queriam uma concretude de coisas que as crianças falavam, né? Não tinha sido eu falo. Em determinado momento eu lembro que um jornalista estava assistindo muito com os meninos. Mas como é que é isso, né? Desse negócio de aprender desse jeito? Aí eu falei assim, olha, aprender brincando é igual tomar sorvete, tá? Tchau. O projeto Sementinha, ele surgiu em 1984 em Curvelo, Minas Gerais. Eu fui para Curvelo atrás dos personagens do Guimarães Rosa e encontrei muita criança que estava na rua, que não havia escolas, nem na cidade, nem na zona rural. Aí um belo dia eu estava no programa da rádio da cidade, na Rádio Clube, e eu levantei a seguinte questão: será que é possível a gente fazer educação sem escola? Ou será que é possível a gente fazer uma boa educação, né, debaixo do pé de manga? Eles resolveram trazer um projeto de educação infantil não formal para a cidade, para o atendimento das crianças de 4 a 6 anos, que se encontravam fora de qualquer atividade e possibilidade escolar naquela época. Havia uma grande demanda no município, mais ou menos umas 4.000 crianças em lista de espera, que não tinham atendimento nas nossas creches. Como resolver com um projeto, com um programa que tivesse a qualidade, né, garantisse para as crianças o processo de aprendizagem e, sobretudo, respeitasse o local de onde essas crianças vinham, qual era o contexto, como inserir um projeto como esse. E aí eu conhecia já o Tião Rocha da Amazônia, do trabalho dele, não só na Amazônia, mas no trabalho principalmente no Vale do Jequitinhonha, em Araçuaí. E essa experiência que já tinha sido exitosa em vários lugares, áreas rurais, afastadas, ela se mostrou exitosa também num grande setor urbano, né? Então que ela é possível, não é um problema de geografia, é um problema da gente, uma postura, né, da gente diante do que nós queremos formar. Então, desse conhecimento, a Cleusa, a partir dos dados que ela encontra na Secretaria de Educação, quando se inicia o governo do Celso Daniel, eles resolveram optar por trazer o projeto Sementinha junto com o Tião Rocha e sua equipe para ser implantado em Santo André. Incorporar dentro do sistema uma lógica não formal, né, de trazer um processo de educação e não de escolarização, não da lógica sistêmica, padrão curricular, mas de mobilização da comunidade para educar suas crianças. Ele tem que aprender de tudo, e pode aprender de tudo em todos os lugares, né? E se ele puder aprender de uma forma prazerosa, no seu bairro, na sua rua, a escola é o bairro, as salas de aula, os laboratórios, as bibliotecas são as casas, as ruas, as praças, os quintais, né? O conteúdo dessa escola são os saberes, os fazeres, os quereres das pessoas que vivem nesse território. Os educadores são todos que moram. E o jeito de fazer é botar na roda. Então a primeira formação de educadores populares do Projeto Sementinha se deu no dia 11 de setembro de 2001. O mundo caía com as Torres Gêmeas e sentava um grupo de 40 pessoas interessadas em serem educadores populares
mais a equipe do Tião Rocha, o próprio Tião Rocha. Os educadores sempre eram, né? A maioria eram da comunidade. Por exemplo, eu morava ali na comunidade vizinha, vinha aqui na Missionários. Mas aqui onde eu moro agora, tinha educadora que morava aqui e o Sementinha ali, entendeu? Então, sempre eram educadores envolvidos mesmo com a comunidade. Eu conheci porque meus filhos já faziam parte, né, do projeto, mas eu não conhecia assim, a parte mais assim, mais a fundo. Aí um dia uma comadre minha falou assim pra mim: Selma, abre uma inscrição para educador do projeto Sementinha. E eu acho que você se identifica. Ela era mãe de uma criança do Sementinha. Nós estamos à procura de educadores assim, né? Educadores da comunidade, de pessoas assim como você que já tem uma história de vida, né, para contar. Eu assim, me encantei com essa questão da criança, da gente colocar tudo em comum, tudo em roda, né? Assim, a criança falar o que quer, o que ela pensa, o educador tá ali para ouvir, para falar também. A roda não é simplesmente, né, um desenho geométrico, mas é um espaço de ver e ouvir, né? Então todo mundo tem que se ver comodamente. Uma roda, ela não faz eleição, ela faz consenso. Então tudo que esses meninos quiserem aprender, nós vamos aprender. Só que nós vamos organizar o jeito de aprender da melhor maneira, né? E como é que a gente convoca essa comunidade para participar disso? Para educar uma criança é necessário toda uma aldeia. Então o que nós fizemos com as mães educadoras é que elas eram convocadoras de aldeia para convocar toda a aldeia para cuidar de cada menino. Ou seja, como é que os meninos Sementinha podiam ser adotados como filhos da comunidade, filhos de todos. Conceber a escola além daqueles muros, além das quatro paredes. Então, assim, era uma coisa libertária. Tirava, né? O saber não precisava ficar enclausurado, os meninos não precisavam ficar aprisionados naquelas salas. E que aprender tinha que ser lúdico, né? Tinha que ser a partir do lúdico, tinha que ser uma coisa prazerosa. Embora a escola seja formal, ela pode ser prazerosa, ela deve ser prazerosa, ela precisa ser lúdica. Então, os meninos, quando estão jogando, eles estão arriscando ali ganhar ou perder. Então, quando o menino perde num jogo, não é um sentimento de fracasso. Muitas vezes ele associa sorte e joga de novo e tudo bem. Olhar a criança, observar a criança, não significa só, né? Ou fulano tá batendo muito, alguma coisa tá acontecendo. E investigar, ir na casa da criança. Ou, nossa, fulano progrediu muito, fulano agora fala, não falava, olha só, ele tá falando o que ele quer. Eram 4 horas assim, bem diferentes, né? Aí depois do desenho viu o lanche, depois do lanche, aí nós ia pra rua brincar, aí eles que montavam as brincadeiras, né? Se fosse bola era bola, se fosse pega-pega era pega-pega, ou era mais cantiga de roda que eles gostavam de cantar. A minha turma gostava muito de cantar, né? Cantar e pular corda não podia faltar. Mas outras rodas existiam outros combinados, né? Era passeio na comunidade, ver, né, a visão assim do meio ambiente. A gente trabalhava muito isso com eles também, né? E eles falavam, chegava em casa e falava que a mãe deixasse o lixo jogado, falava: a mãe não pode deixar assim, que a Claudice ensinou. Eu achava muito lindo isso que o Tião Rocha falava, que educação se faz até
debaixo de um pé de manga. O Tião Rocha, eu conheci ele, né, e numa roda também de educadores, eu falei, poxa, esse cara é muito inteligente, né, cara, né, para mudar as crianças. Ele consegue enxergar o que muita gente não enxerga, ele tem a sensibilidade para conseguir perceber coisas que a gente não percebe. E para fazer boa educação precisa de bons educadores. E os bons educadores estão aonde a gente vive. Necessariamente não estão nem na universidade nem na escola de magistério. E sobretudo o mais importante era isso, garantir a qualidade das ações, a qualidade do trabalho e a qualidade dos educadores. A nossa relação se dava ali no dia a dia, porque o educador recebia as crianças e às vezes os pais queriam participar da roda, aprender, discutir os temas que eram propostos diariamente pelos educadores. Eles usavam tudo que faz parte de uma merenda para ensinar, né, e aprender, porque também a gente tinha várias, e tem sempre, né, várias mães com baixa ou nenhuma escolaridade. Então, na ânsia de ajudar, elas também aprendiam. Então isso foi criando uma relação tão próxima com essas famílias que algumas mães quiseram participar de formações de educadores para serem mães educadoras dentro do projeto também. Teve um dia que eu lembro que a gente fez o dia do brincar aqui. Então subimos com várias turmas, brincamos, fizemos o dia do brincar, uma integração entre as turmas, e tudo isso era registrado, tudo isso era planejado. O que eu vou trabalhar nesse dia com essa criança? Não era simplesmente sentar com a criança e eles fazerem o que eles queriam. É importante destacar que essa seriedade, esse rigor científico, era isso que eu queria, né, lembrar, assim, deixar muito claro, esse rigor científico contribuiu muito para o respeito que o programa e o projeto tiveram perante a rede, né? Esses indicadores, o registro de tudo, todo dia na roda era feito o registro das atividades que eram feitas, quem fez, como fez, quem está com dificuldade em realizar alguma atividade, o que a gente vai fazer para não deixar nenhuma criança para trás. E depois que eu fiz a formação, que eu começaram a enxergar a Claudice diferente, né? Eu passei a ser não só educadora, eu passei a ver as coisas de forma diferente, dizer assim, poxa, eu posso contribuir para melhorar alguma coisa, eu posso contribuir para transformar alguma coisa nessa comunidade. Nossa, foi muito, sabe, eu aprendi muito, porque graças ao projeto hoje eu enxergo a vida diferente. Para mim, a minha vida era aquilo, era marido, filhos e marido. Não saía na rua assim, não tinha liberdade de trabalhar, né? E o projeto fez com que meu marido também enxergasse, né, que a mulher também precisa trabalhar, né? A mulher não nasceu só para ter filhos e lavar, passar e cozinhar. Em determinado momento da minha vida, eu era professor da Universidade Federal de Ouro Preto, eu tive uma coisa que os americanos chamam de insight, em Minas a gente chama de clarão, né? Eu cheguei na universidade e falei, chega, eu não quero ser mais professor, a partir de hoje eu quero ser educador. Falaram, tia, para com isso, vem o mesmo salário, a mesma coisa. Eu falei, não, são coisas absolutamente diferentes. Qual é a diferença? A diferença é que o professor é aquele que ensina, e o educador é aquele que aprende. O projeto Sementinha, ele acabou praticamente acabou junto com o final da gestão de 2008, né? A gente se envolveu muito, todo mundo, né? Todos os educadores se envolveram muito nesse processo de aprendizagem. A última reunião, assim, que a gente olhava uma para outra, todo mundo chorava, e aí você fala, meu Deus, que tristeza profunda que eu tô sentindo, né, assim, era muito difícil nesse sentido, assim, de você ter um ideal, você, assim, gostar da maneira com que você se identificar com aquilo que você faz. Nós temos um prazo de validade, um tempo determinado para ficar na gestão. E as políticas que são consolidadas e abraçadas pela comunidade, elas têm muito mais condição de permanecer.
Se elas ficam sob o nosso domínio o tempo inteiro, você não garante continuidade. Quem desqualificou e quem colocou o projeto nesse lugar de tá acabando porque isso não serve para as nossas crianças, não conhecia, né? Não sabia qual era o fundamento teórico para esse projeto, quais eram os princípios, né, fundamentais ali para o trabalho. Infelizmente, a gente tem um pensamento político no nosso país que não é um pensamento de continuidade das boas coisas, da eficiência daquilo que dá certo, né? Tínhamos clareza de que as pessoas precisavam se apoderar de todo esse processo, né? Se apoderar, se empoderar enquanto sociedade civil para garantir a continuidade do projeto independente do governo que estivesse lá. Quando ele acabou, ele foi desqualificado, né? Ele acabou de um jeito de que passava uma impressão de que ele estava acabando porque ele não era bom. O projeto marcou minha vida, marcou. E eu procuro deixar esse ideal meu sempre dentro de mim, porque para mim educação se faz em qualquer lugar mesmo. Eu olhar para trás e ver o Rony de 2001 e ver o Rony hoje é uma pessoa mais humana, uma pessoa que acredita que é possível fazer transformações sociais, fazer uma educação de qualidade, com muito pouco. Eu não preciso de prédios, eu não preciso de grandes materiais, mas eu preciso do material humano, né? Do seu saber, do meu saber, juntando todos esses saberes na roda. Não precisa muito, assim, precisa você ter um olhar para aquela criança e você precisa ver o que aquela criança está te dizendo. Por isso que nós trabalhávamos em roda, um conseguia olhar para o olhinho do outro, um conseguia ver quando o amigo não estava legal. A roda, ela acabou edificando e mudando muitas pessoas. Então, na realidade, quer dizer, o Sementinha ele era uma sementeira, né? Claro que essa sementeira pode dar grama, vai dar também jatubá, né? Porque eram tantas qualidades que eu não sei precisar, que não estava plantando só grama ou só eucalipto, só não era homogeneidade. Era trabalhar com a diversidade, né, das crianças, da comunidade, das pessoas e como é que nós produzimos transformação efetiva na vida dela. Que educação é alguma coisa que só acontece no plural. Não existe educação no singular. Para que haja educação são necessárias no mínimo duas pessoas, o eu e o outro. E educação não é o que eu tenho nem o que o outro tem, é aquilo que a gente troca.